Uma união entre Kosovo e Albânia é, no final das contas, inevitável, seja dentro da UE ou fora dela. O presidente albanês, Rama, já havia dito isso há algum tempo, pois o Kosovo está politicamente em um impasse há anos. O país declarou independência em 2018, mas não é reconhecido pela Sérvia nem por 5 países da União Europeia. A vaga nas Nações Unidas ainda está fora de alcance. Enquanto isso, o processo de adesão dos Balcãs Ocidentais à União Europeia avança lentamente. E assim, justamente nessa situação, volta aos holofotes uma ideia que é praticamente tão antiga quanto o próprio Estado do Kosovo, uma união com a vizinha Albânia. Isso se deve à vitória eleitoral do primeiro-ministro Albin Kurti em dezembro de 2025. Ele defendeu abertamente um sim no referendo. Desde então, manchetes internacionais já falam de uma grande Albânia bem no meio da Europa, mas não é tão simples assim. A própria Constituição de Kurti atualmente proíbe expressamente tal unificação. Sua relação com o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, é considerada fria, e os principais aliados de ambos os países deixaram claro o que pensam desse projeto. Mas os acontecimentos dos últimos meses deram novo impulso ao movimento, e ambos os lados agora realmente falam sobre uma aproximação sem precedentes. Por isso, precisamos analisar tudo isso com mais atenção. O que está acontecendo agora entre Kosovo e Albânia? Por que a velha ideia de uma unificação está voltando à tona justamente agora? Como seria na prática um grande Estado albanês, tão sonhado por muitos? E o que isso representaria para a União Europeia e toda a região dos Balcãs? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Aproveite! Primeiro, é importante analisar o termo unificação, já que pode ter diferentes significados aqui. A versão mais restrita descreve simplesmente a união de Kosovo e Albânia em um único estado. Se avançarmos para o que muitos nacionalistas pedem, chegamos ao que chamam de Grande Albânia, uma entidade que também abrangeria regiões albanesas na Sérvia, Macedônia do Norte, Montenegro e norte da Grécia. Esta política é sobretudo um bicho-papão para os vizinhos e não é considerada séria. Já na Albânia e no Kosovo, repete-se: um povo, dois estados. Aproximadamente 93% dos kosovares são albaneses étnicos e ambos os países compartilham idioma e história. Sob esse ponto de vista, a fronteira parece para muitos um capricho do passado, e aí começa o debate atual. Mas por que ela existe? Por séculos, as regiões albanesas integraram o Império Otomano organizadas nos 4 vilaetes albaneses. Com a desintegração do Império, em 1912 surgiu o primeiro Estado albanês independente, porém bem menor que a área real habitada por albaneses. Porque as grandes potências europeias traçaram as fronteiras naquela época, como tantas vezes, de acordo com seus próprios interesses. Assim, uma grande parte da população albanesa, especialmente no Kosovo, ficou fora do novo Estado, e foi incorporada à Sérvia, ou mais tarde à Iugoslávia. Por um curto período durante a Segunda Guerra Mundial, Kosovo e Albânia foram realmente unificados sob controle italiano, mas já em 1945, Kosovo voltou para a Iugoslávia. Assim, permaneceu nas décadas seguintes como uma província bastante instável. Já nos anos 80, a liderança iugoslava temia que a região pudesse se unir à Albânia. Com o colapso da Iugoslávia e a Guerra do Kosovo no final dos anos 90, o conflito com a Sérvia escalou totalmente. Em 1999, a OTAN interveio e Kosovo foi colocado sob administração internacional, até que, em 2008, veio a Declaração Unilateral de Independência. O que chama atenção nisso, sob pressão da comunidade internacional, especialmente através do chamado Plano Ahtisaari, o novo Estado foi deliberadamente concebido como multiétnico. A união com a Albânia foi expressamente excluída e segue proibida pelo artigo 3 da Constituição do Kosovo. Ainda assim, a ideia nunca sumiu totalmente. Em pesquisas, ao longo dos anos, uma grande maioria em Kosovo e na Albânia sempre se manifestou a favor de uma união. A ideia foi sustentada principalmente pelo movimento Vetevendoje. Este é o partido governista de Albin Kurti, fundado com esse objetivo. Outros políticos importantes também tratam desse tema com frequência. Já em 2015, o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, declarou que uma união seria, em última análise, inevitável. Diversos políticos do Kosovo citaram um referendo, especialmente se o caminho para a Europa parecesse bloqueado. Esse "se" é a chave para entender a situação atual. Porque abaixo das grandes manchetes, realmente muita coisa está acontecendo. Como a União Europeia continua hesitando, ambos os países tomaram suas próprias medidas. Desde maio de 2025, os controles de fronteira em pontos como Murina e Vermica foram suspensos na maior parte do ano, facilitando muito o trânsito de pessoas e mercadorias. Está prevista uma ligação ferroviária direta entre o porto de Durrës e Pristina, projeto bilionário para integrar as economias. Há também o aspecto militar. Kosovo e Albânia assinaram, nos últimos anos, mais de 30 acordos de cooperação em segurança e, em março de 2025, até mesmo uma declaração trilateral de defesa junto com a Croácia.
Está se formando uma rede densa de estruturas comuns, da economia à segurança, sem tratado formal entre os estados. E o impulso político atual veio com a vitória eleitoral de Albin Kurti. Em dezembro de 2025, seu partido obteve mais de 51% dos votos, o melhor resultado que um partido já alcançou na história do Kosovo. As eleições tiveram tensões no norte do Kosovo, campanhas de desinformação, ameaças e ataques cibernéticos contra instituições estatais. Isso mostra como a situação da região continua delicada, mas vocês também estão sendo ameaçados online e expostos a vários perigos. Vigilância online, bloqueio geográfico e redes inseguras, a internet já não é mais um espaço neutro. Muitos pensam estar invisíveis online, mas provedores de internet, o Wi-Fi de hotéis, cafés e aeroportos e outras redes podem rastrear quais sites vocês visitaram. É para isso que existe o CyberGhost VPN. O CyberGhost criptografa toda a sua conexão com a internet e oculta seu endereço IP. Assim, você navega de forma muito mais privada e segura, esteja em casa ou em qualquer lugar. O CyberGhost conta com mais de 38 milhões de usuários no mundo e milhares de avaliações excelentes no Trustpilot. O mais prático é que você muda sua localização virtual para mais de 100 países em apenas 2 cliques. Assim, é possível desbloquear conteúdos em mais de 40 plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e Disney, acessando até 50 títulos extras de filmes e séries em alguns países. O CyberGhost é compatível com Windows, Mac, iPhone, Android, Smart TVs e mais. Com uma assinatura, protege até 7 dispositivos simultaneamente, ideal para você e sua família. Pelo meu link na descrição, você consegue atualmente a melhor oferta. 83% de desconto, ou seja, cerca de 2,03 euros por mês, além de 4 meses grátis. E graças à garantia de reembolso de 45 dias, você pode testar tudo isso sem nenhum risco. Então, acesse agora pelo link ou pelo código QR e assuma o controle da sua segurança online. Em fevereiro, foi reeleito como primeiro-ministro e disse em entrevista que votaria sim em um possível referendo. No entanto, ele enfatiza em tom de estadista ao mesmo tempo que seu principal programa é focado no combate à corrupção e no desenvolvimento econômico. Ele acha a unificação desejável, mas prefere que os 6 países dos Balcãs Ocidentais ingressem juntos na União Europeia. Esse é o ponto crucial. Por que esse tema está ganhando tanta força justamente agora, mais do que nunca antes? O motivo está principalmente naquela sala de espera política, onde Kosovo está preso há anos. A Sérvia não quer reconhecer a independência, o que impede o Kosovo de aderir à ONU. A ampliação da União Europeia avança pouco, pois países como a França freiam o processo. Outro fator é o fator transatlântico. Sob Trump, os Estados Unidos, antes vistos como protetores, agora são considerados mais imprevisíveis, especialmente nos Balcãs, onde Washington sempre teve papel estabilizador. Para um pequeno país, internacionalmente reconhecido apenas em parte como Kosovo, esse é um desenvolvimento preocupante. Aliás, em nenhum outro lugar da Europa o apoio aos Estados Unidos é tão alto até hoje. Nessa situação, muitos veem a aproximação com a Albânia como a última saída para superar a incerteza. A Albânia está no caminho certo para entrar na União Europeia nos próximos anos. Muitos políticos kosovares acreditam que o Kosovo também poderia ficar sob a proteção da União Europeia. Mas o caminho até lá tem grandes obstáculos. Primeiro, a Constituição do Kosovo proíbe a unificação. Uma mudança exigiria amplas maiorias e seria politicamente delicada, pois colocaria em dúvida a independência conquistada. Há também atritos pessoais entre os dois protagonistas. A relação entre Kurti e Rama é considerada tensa há algum tempo. Ambos governam com ideias diferentes sobre quem teria o comando em uma Albânia unificada. A principal resistência vem de fora. Os Estados Unidos já afirmaram várias vezes que não apoiam nem uma grande Albânia, nem uma grande Sérvia. A União Europeia também rejeita uma mudança de fronteiras, pois teme uma reação em cadeia nos já frágeis Balcãs. A Sérvia também dificilmente aceitaria tal passo. Na Macedônia do Norte e na Grécia, as pessoas reagem muito mal a qualquer possível redefinição de fronteiras. Fica claro porque o caminho europeu é a melhor opção para ambos os governos. Na União Europeia, as fronteiras entre Kosovo e Albânia não seriam mais um problema. Nós vemos o sucesso desse modelo em várias regiões de fronteira que foram disputadas por séculos, como por exemplo Alsácia-Lorena entre a Alemanha e a França. Pessoas e mercadorias podem circular livremente, sem precisar mudar constituições ou provocar a ira dos vizinhos. Exatamente por isso, seria do próprio interesse da Europa finalmente oferecer aos países dos Balcãs Ocidentais uma perspectiva de adesão credível. Enquanto esse caminho seguir bloqueado, aumenta a tentação de buscar alternativas, até por meio de uma unificação nacional. Uma União Europeia capaz de agir e disposta a se expandir é, portanto, a melhor garantia de estabilidade nesta parte do continente. Até lá, provavelmente veremos a continuidade do curso atual, com aproximação gradual, fronteiras abertas, infraestrutura e acordos. Acompanhado de uma retórica que serve principalmente como instrumento de pressão e como promessa para o caso de o caminho europeu fracassar definitivamente.
Como as coisas vão continuar depende, no final das contas, menos de Tirana ou Pristina e mais da questão de saber se Bruxelas está disposta a oferecer ao Balcãs um futuro real na União. Mas o que vocês acham? Albânia e Kosovo deveriam entrar na UE? O que acham de unir os dois países? Comentem aí. E se vocês quiserem proteger sua privacidade e ao mesmo tempo acessar mais conteúdos do mundo todo, então não deixem de conferir o CyberGhost VPN. Lá vocês recebem atualmente 83% de desconto, 4 meses grátis e uma garantia de devolução do dinheiro em 45 dias, ou seja, tudo completamente sem risco. E se vocês também se interessam em saber por que outro país europeu está entrando em colapso, então eu recomendo muito este vídeo aqui. Divirtam-se, a gente se vê na próxima, até lá, tchau!